Falamos sobre a condução de seiva bruta, a gente fala agora sobre a condução de seiva elaborada. Seiva elaborada, né, moçada? Seiva orgânica, ela vai apresentar, além de água e sais minerais, açúcares simples, né? Sacarose, glicose, e aí vai. Isso aqui é feito exatamente através do floema, também chamado liber, também chamado de vasos liberianos. Ora, qual é o processo que fabrica açúcar na planta? Fotossíntese. Onde é que a fotossíntese ela acontece? Nas folhas. Isso quer dizer que normalmente nós vamos ter a condução de seiva elaborada das folhas, que é exatamente quem produz açúcar através da fotossíntese, para a gente, a raiz, né? Afinal de contas, tadinha das raízes, as raízes não conseguem produzir açúcares, porque as raízes não fazem fotossíntese, né? Estão debaixo do chão, não recebem luz, e aí vai. De maneira que uma parte da planta ajuda a outra, né? A raiz absorve água e sais minerais e dá para a folha, em troca a folha faz fotossíntese e vai dar então açúcares para a raiz. Se vai da folha para a raiz, de cima para baixo, nesse caso, moçada, vai ser descendente. Enquanto a seiva bruta é da raiz para a folha, seiva bruta é ascendente, seiva elaborada é das folhas para as raízes, de maneira geral, ela é descendente. Como é que é o mecanismo de transporte de seiva elaborada? Gente, o mecanismo de transporte de seiva elaborada é um mecanismo chamado de fluxo por massa ou fluxo por pressão de Mint, o nome do maluquinho lá, Munch, né? Com um trema lá. O maluquinho que foi descrever essa história. Gente, eu acho esse mecanismo meio complicado. Então, para poder explicar esse mecanismo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar uma experiência que esse maluquinho aqui fez para explicar como funciona o transporte de seiva elaborada. Então, baseado na experiência, eu explico como funciona na planta. Eu acho mais fácil você entender na experiência do que na própria planta. Aliás, daquelas experiências clássicas, né? De cair lá em prova, o tal do Mint, ele vai lá e pega um recipiente com água, e nesse recipiente com água, ele coloca 2 balões, um balão, 2 balões, sendo que esses balões constituídos de membranas semipermeáveis. É bom lembrar que a membrana semipermeável passa o solvente, passa a água, mas não passa soluto. Num dos balões, criativamente chamado de balão A, eu vou colocar açúcar. No outro balão, eu vou chamar de B, eu não vou colocar açúcar. Então tem açúcar no balão A, não tem açúcar no balão B. Por fora, gente, do recipiente com água, eu vou colocar um tubo conectando os 2 balões. Ô Landinho, o que significa essa experiência? Gente, essa experiência ela é uma grande metáfora para como funciona a planta. Nessa brincadeira, quem é o A? Ora, A, quem tem açúcar, a folha produz açúcar por fotossíntese, né? Então, A está representando a folha da planta. Gente, B não tem açúcar. As raízes não produzem açúcar. Então, B está representando as raízes aqui nesse caso. Conectando a folha com a raiz, o tubo está representando o floema aqui nessa situação. O que é que acontece, gente? Aqui, se no tubo A, no saco A, representando a folha, tem açúcar, automaticamente vai ficar hipertônico. E, moçada, o clássico da osmose, o lado de fora está hipotônico, por osmose a água vai do meio hipo para o meio hiper, então a água começa a entrar no balão de letra A. À medida que a água entra no balão A, gente, a água que entra vai empurrando pelo tubo. À medida que a água entra no balão A água que entra vai empurrando pelo tubo, vai empurrando a própria água com açúcar.
Então, o açúcar hipertônico, a solução hipotônica. Por osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper. À medida que a água entra, a água então vai empurrando a solução de açúcar para o outro lado. À medida que a água entra por osmose, vai empurrando a solução de açúcar para o outro lado. À medida que a água entra por osmose, vai empurrando a solução com açúcar para o outro lado, até que o açúcar chega do outro lado. Notem bem que através da pressão de entrada de água por osmose, o resultado é que você empurra a solução de açúcar da folha pelo tubo, pelo floema, até a raiz. De maneira que a gente imagina que seja esse mesmo mecanismo que acontece lá na planta. De modo que, organizando como seria a brincadeira em relação à plantinha idiota nesse caso. Era uma vez a árvore, era uma vez uma folhinha da árvore, era uma vez o floema em relação à nossa árvore. Assim como acontece com o xilema, que ele forma lá uma rede interligada por toda a planta, o floema também vai funcionar exatamente desse jeito. Estava comentando, moçada, que a folha ela vai fazer fotossíntese. Então, nesse caso, ela apresenta açúcares. Uma vez que a folha apresenta açúcares, a folha com muitos açúcares, ela vai ter o floema hipertônico. Enquanto, moçada, a raiz não faz fotossíntese. E nesse caso, gente, ela não apresenta açúcares no sentido de açúcares simples, né? No sentido, moçada, lá, de açúcares como sacarose, como glicose, que são os açúcares solúveis. Como, gente, o floema, isso aqui, né? Representando o floema. Como, gente, o floema está cheio de açúcar, está hipertônico, então você tem que o meio das outras células da folha, parênquima e etc e tal, está hipotônico. E o resultado começa a ter que a água entra através de mecanismos de osmose. Uma vez, gente, que a água entra por mecanismos de osmose do meio hipotônico para o meio hipertônico, a água que entra empurra a seiva elaborada. A água que entra empurra a seiva elaborada. A água que entra por osmose, a água que entra por osmose vai empurrando a seiva elaborada, os açúcares, eles vão juntos até, moçada, lá, a raiz. Interessante, né, moçada? Que seiva elaborada tem açúcar, né? Você pode pensar que o açúcar vai do ambiente onde tem mais açúcar para o ambiente onde tem menos açúcar. É a lógica, né? Você pensa assim, açúcar é soluto. Soluto vai do meio mais para o meio menos concentrado. E é desse jeito que funciona a seiva elaborada, rica em açúcares. Ela vai do ambiente onde eu tenho mais açúcares para o ambiente onde eu tenho menos açúcares. Sendo que quem impulsiona isso, quem empurra isso? Osmose. Os açúcares hipertônico, o lado de fora hipotônico, a água entra por osmose, a água que entra por osmose vai então impulsionando a seiva elaborada até chegar na raiz. Alguém briga comigo. Ô Landim, beleza, até que eu entendi. Né? Só não entendi uma coisa. Eu tenho uma maneira muito fácil de explicar como é que a seiva elaborada desce, né? Como é que ela vai da folha para a raiz, como é que ela desce. Eu chamo isso de gravidade. Gente, por que eu não explico a seiva elaborada desce? Por que eu não explico logo essa bagaça? Por gravidade. Ah, vai da folha para a raiz, que a gravidade faz descer. É porque, moçada, na maioria das vezes, a seiva elaborada desce. Mas tem vezes que a seiva elaborada sobe ao invés de descer. E se a seiva elaborada sobe ao invés de descer, já não vai ser mais, moçada, por causa de gravidade. Então vou ter que explicar de outra maneira. Quando é que a seiva elaborada não é descendente? Quando é que a seiva elaborada, ao invés de descer, ela sobe? Isso acontece, gente, particularmente em plantas que pedem as folhas na estação seca. Era uma vez outra plantinha idiota
Tá lá, moçada, a nossa simpaticíssima plantinha idiota. E nessa brincadeira, opa, gente, seca. E nesse caso, ela não apresenta folhas. Então, plantas que perdem as folhas na estação seca. Gente, eu posso colocar 2 exemplos para vocês, né? Posso colocar as plantas aqui de caatinga, né, que na época de seca elas perdem as folhas para poder evitar a perda de água por transpiração. E posso citar as plantas de clima temperado, né? Na época do inverno, frio pra caramba, o solo congela, seca fisiológica, a raiz não consegue absorver gelo e o resultado é que as folhas caem para poder reduzir as perdas de água por transpiração. Tá aqui, moçada, novamente no esquema, o floema. Sendo que, já que aqui em cima não tem folhas, aqui em cima não tem fotossíntese. Então aqui em cima nós não teremos açúcares simples aqui na jogada. Sendo, pessoas, que aqui embaixo você tem a raiz da planta. Gente, a raiz, ela é extremamente previdente. Ela é extremamente cautelosa. Durante a época de bonança, durante a época onde a planta tinha folhas, que ela fazia fotossíntese e acumulava açúcares, ela mandava os açúcares para a raiz. O metabolismo da raiz é bem baixo, então ela consome uma parte do açúcar e guarda outra parte. Ela guarda uma parte do açúcar na forma de amido. Então ela não tem açúcares simples, né? Mas a raiz, cuidadosa, ela tem amido. Quando ela percebe que lá em cima não tem mais folhas, que não tem mais fotossíntese e não está mais produzindo açúcares simples, a raiz ela pensa, poxa, o pessoal lá de cima não tem mais comida, eu tenho comida guardada. O que a raiz faz? Ela vai lá, quebra o amido em açúcares simples, glicose, usa isso aí para produzir sacarose e aí vai. Ou seja, o resultado que agora, aqui embaixo, é que você tem os açúcares na jogada. Estava comentando que o transporte de seiva elaborada, ele acontece de onde tem açúcares para onde não tem açúcares. Normalmente, da folha para a raiz. Normalmente, descendente, né? Normalmente, desce. Entretanto, pode notar que agora, quem vai ter os açúcares simples é a galera aqui de baixo, é a raiz. Quem não tem açúcares é a galera aqui de cima, onde não tem mais folhas. E, gente, o que acontece é que você vai colocar os açúcares dentro do floema. O floema, então, está hipertônico em relação aos tecidos vizinhos ao floema. Esses tecidos vizinhos, parênquima, por exemplo. A água por osmose vai do meio hipo para o meio hiper, ou seja, a água entra através de mecanismos de osmose e o resultado que essa água que entra por mecanismo de osmose, a água que entra empurra o açúcar para cima. A água que entra empurra o açúcar para cima. A água que entra empurra os açúcares para cima devido, gente, lá à pressão osmótica. Então, a pressão osmótica da entrada de água, porque aqui dentro está cheio de açúcar, está hipertônico. Aqui fora está hipotônico. A água vai do meio hipo para o hiper, no que a água entra. A pressão osmótica da entrada de água vai então empurrar a seiva elaborada da raiz para a região de cima onde não tem folhas e o resultado, a seiva elaborada vai contra a gravidade. A seiva elaborada, ela está trabalhando de maneira ascendente nessa situação. Ou seja, seiva bruta sempre é ascendente. A seiva bruta, moçada, ela sempre vai da raiz para as folhas. Seiva elaborada, normalmente, é das folhas para a raiz. Em plantas que perdem as folhas na estação seca, aí sim a seiva elaborada passa a ser ascendente, ela passa aí da raiz para a região de cima.